A minha rua. O carboeiro trazia a carqueja e o carvão. Uma voz rouca fazia um pregão. Um rebanho subia à rua. A sineta do elétrico tocava e tornava a tocar. Uma janela abria-se devagar. As sirenes das fábricas faziam o som. As soletas dos operários compunham o tom. O velho fortinho, o engraxador, dava brilho ao sapato do rico senhor. O cauteleiro pregoava o número da sorte. De táxi chegava a mulher de mau porte. No portal da ilha estava a farrapeira, com papel e roupa velha que vendia, guardava o sabor amargo do pão que comia. Uma cigana lia a sina na palma da mão. Na esquina, o velho cego tocava acordeão. Das mãos da minha mãe, a Adelaidinha, saíam os perfumes e os sabores que pobres operários e muitos doutores iam procurar na sua cozinha. Quando eu era menina, era assim. Começava o dia na rua de Bonfim. Este poema está no livro O Porto nas Nossas Mãos, que por acaso eu tive a ousadia de escrever e que está ilustrado com aguarelas belíssimas da David Guimarães. Pois era assim a minha rua quando eu era pequenina. Era o carboeiro que acordava aos meus pais por volta das 5:30 da manhã, quando parava a carroça e dizia "Aiô!" E o meu pai chamava a minha mãe porque ia começar o dia deles de trabalho. Na altura havia 2 ou 3 restaurantes na cidade do Porto. Havia muitas tascas onde se ouvia o fado, onde se jogavam as cartas e onde se falava de tudo e ainda mais alguma coisa. Às vezes até contra o regime em silêncios. Muitos silêncios. Ouvia-se o Benfica, que era o ganhador daquele tempo, e falava-se da vida das mulheres, pouco, dos filhos, que eram muitos, e de tudo aquilo que a vida envolvia. A casa dos meus pais não era uma tasca, era o que se chamava uma casa de pasto, eram 2 degrauzinhos acima, era uma coisa já um bocadinho melhor. E tínhamos a felicidade tive a felicidade de ter um pai e uma mãe que quiseram que as filhas tivessem uma vida diferente. E em vez de nos porem a lavar panelas ou a fazer arroz de cabidela ou sopa para os trabalhadores, puseram-nos, e muito bem, a lavar copos, puseram-nos a pôr o pão nas mesas, a pôr as toalhas, a pôr os talheres, ensinaram-nos a respeitar quem trabalhava na nossa casa, e por isso a nossa casa era uma casa especial. Mas quiseram que nós fôssemos responsáveis por nós próprias e já naquele tempo puseram-nos a estudar. Mas sempre mostrando-me que aquelas 2 notas de 20 escudos que me metia num envelope para eu levar para pagar o meu colégio, que ainda é o Silva Teixeira de Pinto Bessa, eram o sacrifício de muita gente. Eram o sacrifício deles e daqueles trabalhadores que vinham de muito longe, a pé, para trabalhar nas fábricas que havia por ali, ao redor da minha rua de Bonfim. E era uma zona privilegiada. Hoje é uma zona, a zona oriental da cidade está completamente abandonada. Os poderes são assim e nós não os entendemos. Mas foi já aquilo que o meu amigo Júlio Couto diz que era a zona da gente queque do Porto. Porque havia as ruas dos Duques, Duque Terceira, Duque Palmela, Conde Ferreira, aquelas ruas todas por ali, a Rua de Bonfim. Havia a Avenida Camilo de casas apalaçadas, onde vivia o Conde de Ribadave e outras famílias ricas da cidade. E logo ao lado havia as ilhas feitas pela Revolução Industrial, de muita gente que deixou as aldeias mais tristes, mais sós, à procura de um pão mais fácil, menos azedo, de uma vida que pudesse dar-lhes outros horizontes. E fizeram-se as ilhas. E no Bonfim havia as ilhas, a Ilha do Esgazeado, a Ilha do Sr. Arnaldo, e havia o bairro higiênico. E o bairro higiênico já tinha
na entrada, na entrada da Rua de Bonfim uma porta, na saída tinha outra que dava para a Avenida Fernão Magalhães e já tinha um quarto de banho para cada casa, ainda que estivessem fora das casas. Mas já era um bairro higiênico, portanto, o próprio nome indica, já era uma coisa mais fina. Depois havia o campo do Campo 24 de Agosto, com o seu Canto do Rio, o Ribeiro de Mijavelhas, esse largo enorme realmente, onde havia sei lá quantas fábricas, era a tabaqueira, era a fiação, era a fábrica da prata, do prego, era a calandra de Bonfim, era um mundo, e onde já se começavam a empregar algumas mulheres. Como essas mulheres já tinham alguma coisa de seu, sem pedir um tanto ao marido, porque era o tempo dos tantos, um tanto para isto, outro tanto para aquilo, e às vezes um tanto de violência, muita violência. Então essas mulheres já podiam comprar, porque moravam nas ilhas e muitas delas tinham vindo do campo, já podiam comprar a hortaliça, a galinha, punham ovos, o frango para matar, um frasquinho pequenino com uma rolinha pequenina de borracha de perfume no espanhol, que era o Manolo, chamava-se Manolo e fazia perfume. E podiam dar-se a uma outra extravagância muito pequena. E naquele largo enorme do Campo 24 de Agosto era completamente o bater do coração da minha cidade. Era gente que descia dos elétricos que vinham de São Pedro da Cova, de Gondomar, de Fanzes, das caminhonetes da Pacense, do Jota. Era o sítio onde um mundo de gente embarcava nos seus comboios para partir para as suas terras, para os arredores da cidade. E era sobretudo um emaranhado de sotaques, de vozes, de almas, de sentires e de viveres. E eu ainda hoje sou muito orgulhosa da minha cidade, porque tenho, acho que gravado na alma, todas as coisas que fizeram de mim uma menina muito feliz e uma velha muito doida. A minha velha Yama, que começava o dia em casa dos meus pais às 7 da manhã, e aqui não era, a minha mãe não podia ralhar com as suas meninas, porque a minha mãe era a madrasta, cada vez que ralhava com as suas meninas, portanto junto dela era proibido qualquer coisa que fosse de magoar as suas meninas. E quando chegava à casa aquela velha mulher, e via o meu pai arranjado e de chapéu para sair de manhã, dizia: isto está a correr bem, o meu patrão vai para o banco. Está de chapéu, o meu patrão vai para o banco. Amigas, vem para aqui trabalhar. E depois começava uma cantilena que a minha mãe lhe perguntava: você já anda a rezar, mulher? Você logo de manhã começa a rezar. E ela dizia: estou a falar para os meus botões. Porque o meu patrão vai de chapéu e chega lá fora e toda a gente diz: bom dia, como está, senhor Armindo? E eu chego lá fora e dizem: olá, amiguinhas. Pois, isto é assim, é que quem é rico, todos o carico, e quem é pobre, todos o fode. E a minha mãe vinha logo do lado: oh, amiguinhas, mas que conversa, que reza. E ela olhava para mim e dizia: oh, minha rica filha, menina séria, não tenho ouvidos, pois não? Pronto, então tu não ouviste e a tua mãe é que já está a resmungar. E esta gente a quem as rugas do rosto secavam as lágrimas, esta gente que nunca teve direitos, só teve obrigações, são a alma tripeira, são o caminho que eu percorri e são aquela coisa que ainda me enche muito, muito, muito de orgulho em dizer que sou do Porto. E depois lembro a cada passo, quando desdenham do nosso sotaque, aquelas palavras fantásticas do Almeida Garrett, quando diz: pois é, no Porto troca-se o V pelo B, mas não se troca a liberdade pela servidão.